dia, esse sábado à tarde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem planos de paz e de bênçãos para cada filho teu, para cada casal. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor se importa com cada aspecto da nossa vida. Obrigado porque nada passa desapercebido dos teus olhos. Obrigado porque o Senhor se preocupa desde o mais pequenino aos mais idosos, de todas as fases da nossa vida. O Senhor é aquele que acompanha o nosso crescimento, é aquele que nos guarda, que prepara o nosso futuro, que nos abençoa enquanto dormimos, conhece os nossos sonhos, nossas intenções, nossos pensamentos. O Senhor é aquele que sonda os rins, conhece, sonda, perscruta o coração dos homens. Não há nada que não esteja patente aos teus olhos, é aquele que pesa o coração, a alma dos homens. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia. O Senhor moveu o coração dos irmãos. O Senhor abençoou a mão de cada irmão, de cada irmã. Senhor, em cada detalhe, nós podemos ver o teu amor, Senhor, no serviço de cada irmão. O Senhor abençoando, o Senhor colocando no coração o sentimento do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que move na igreja cada membro. Ah, Senhor, você é aquele que dá graça. Aqueles que olham para si mesmos e não se sentem capacitados, mas confia naquele que é o Deus de toda graça, que nos chamou, que nos confirma, que nos capacita. Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, vemos que não somos nada, mas o Senhor diz que é aquele que é o tesouro em vasos de barro. Nós nos colocamos nesta tarde como vasos vazios diante de Ti, Pai, para que o Senhor possa encher cada um de nós que estamos aqui. Nós não temos nada para dar de nós mesmos, Senhor. Não nada em nós. Não queremos ouvir as vozes dos homens, mas queremos ouvir sim a voz do Espírito Santo, que fala por meio dos santos, de cada membro, de cada nascido de novo, que recebeu a vida de Deus, recebeu a vida do Espírito. Ah, Senhor, nós queremos andar na Tua presença, Senhor. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor, para que esse tempo seja proveitoso, para que esse tempo seja edificante, para que esse tempo seja um tempo que o Senhor separou para falar conosco. Eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui para ouvir o Senhor. Ministra aos nossos corações, ministra aos nossos casamentos, ministra aos nossos filhos, aqueles que ainda talvez não casaram, que talvez ainda não te conhecem profundamente. Visita, Senhor, os nossos lares, o nosso casamento, a nossa família. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Visita-nos nessa tarde, Senhor. Dá-nos a Tua presença. Em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. A gente vai... Não sei se está... Aqui consegue desligar essa daqui, ó. Ah, tá aqui. Consegui desligar, fica melhor. A gente tentou fazer algo, minhas filhas me ajudaram. Fazer uns slides para a gente ir acompanhando. Eu vou pedir que, irmãos, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou o irmão Wagner, reúno lá em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, né? Estou aqui com minha esposa Sirlene, minhas filhas Celine e Sara. Estamos também vindo com o casal lá de São José dos Pinhais, irmã Badira e irmã Elodina. A irmã Elodina é irmã da Solange. Estamos ali, pelo meu sotaque, vocês já perceberam que eu sou nordestino, né? Nordestino gripado, estou um pouco gripado. Sou casado vou fazer 18 anos, não errei a conta. 18 anos, vai fazer agora dia 23 de dezembro. E nenhum casamento é perfeito, irmão, mas eu me sinto um casado feliz. Não sei se a minha esposa pode dizer o mesmo.
Sim, você é feliz, irmão? Sim. Graças a Deus. Apesar de eu ser o Wagner, ela é feliz. Eu ser o que sou, ela é feliz. E eu que sou também, você é feliz? Eu sou feliz, graças a Deus. Família, desde criança que eu tinha uma vontade de me casar. Com 7 anos de idade, na primeira série, eu já tinha me apaixonado por uma menina. E sonhei me casando com ela. E eu acredito que o sonho de um casamento, no meu caso, eu e meu irmão, filhos de uma mãe solteira, que hoje se chama mãe autônoma. Eu não tinha uma família equilibrada, não tive um pai presente, não tive uma infância tão feliz, não acho que tive uma infância tão feliz. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, tudo mudou. E eu conheci uma família que hoje o casal mora na Inglaterra, são muito queridos para mim. E eu, quando eu me converti, eu tinha por volta, ia fazer 15 anos de idade. Que privilégio, irmãos, é conhecer o Senhor Jesus. Quanto mais cedo nós conhecemos o Senhor Jesus, mais feliz nós seremos. E aí o que acontece é que, quando eu conheci o Senhor Jesus, conheci os irmãos, a igreja, a família de Deus, logo eu comecei a frequentar a casa desse casal, que tinha 2 meninas, assim como eu, e eu comecei a ter uma referência familiar. Eu achava a coisa mais bonita, irmã, que eu achava daquele casamento. Talvez seja uma coisa que hoje tem acontecido muito. Eu já estou fugindo disso aí. É que eles sentavam juntos para comer a refeição. Os irmãos, tanto o marido como a esposa, arrumavam a mesa, cada prato no seu lugar, talheres, colocavam comida sobre a mesa, todos se sentavam, todos oravam juntos. E aquilo ali, um garoto de 15, 16 anos que não tinha aquilo como família, aquilo começou a aquecer meu coração. Eu quero isso para mim. Eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos sentados ao redor da mesa. Eu quero poder conversar com eles sobre como foi o nosso dia. Vai ter dias que não foi tão fácil, eles vão desabafar, vamos orar juntos. E era o que acontecia com aquela família. E aquela família não era tão perfeita. Eu presenciei algumas dificuldades do casal, participei de algumas dificuldades deles, eu tinha abertura com eles. E eu aprendi com eles. E vi que o casamento também tinha suas dificuldades. Mas isso não tirou de mim o desejo de me casar. Por mais que você diga a alguém que casamento tem as suas dificuldades, mas se alguém realmente compreende no Senhor o que é um casamento, isso não vai tirar do coração dele o fogo, o desejo de ter uma família. Mas o que nós queremos falar nessa primeira sessão, irmãos, eu vou procurar ser breve, não é tão fácil para mim, eu sou um pouco prolixo, gosto de falar muito e às vezes um pouco arrodear, mas eu vou tentar. Isso também é um treinamento, Eu acho que a vida da igreja é um treinamento para todos nós. A vida da igreja para nossos filhos é um treinamento para eles falarem, se expressarem nas reuniões. Esse evento aqui, com certeza, para muitos irmãos, foi uma experiência nova. Com cada detalhe, você vê, cada irmão colocou ali o seu amor, o seu carinho, gastou tempo. Isso é o amor de Deus por nós. Isso tudo aqui é para nós, para o nosso desfrute. Isso a vida da igreja nos proporciona, graças a Deus. Então, eu quero falar sobre... O título, na verdade, eu não fiz a correção, mas assim, é um casamento, vírgula, um princípio de Deus. Não é com o princípio, tá? Eu esqueci de... Não deu tempo da gente fazer uma pequena correção. Então, o casamento, ele é um princípio de Deus. Pode colocar o próximo. E eu vou pedir, irmãos, que essa reunião seja leve. Talvez eu vou pedir para alguém ler um versículo da Bíblia. Não vou saber o nome do irmão, vou apontar. Lê esse versículo aí, irmão, para mim. Então, deixa sua Bíblia, se você tiver a Bíblia ou o celular, com o aplicativo da Bíblia, para que você possa também interagir, ler um versículo, tá certo? E a gente vai... Então, eu não sei se consegue aproximar mais. Acho que não, né? Mas, tá. Então, o casamento, essa primeira sessão é voltada para... Tem alguém aqui que não seja casado? Você é casado?
casadas? Viúvo? Não, né? Não. Quem é que é solteiro? Solteira, solteiro. Tem duas ali solteiras. Mas, embora essa palavra seja uma palavra para solteiros, mas ela já vai começar falando sobre o que é o casamento. Muitos de nós entramos no casamento como que caindo de paraquedas. Não sabiam o que era o casamento, só veio descobrir depois. E aí já era tarde. Passou pela ponte, passou pelo casamento, tem que quebrar a ponte, não pode voltar mais atrás. Porque é um princípio de Deus. Amém? Se você quiser dizer amém, pode dizer. Se quiser ficar calado, pode falar, né? Pode ficar calado. Se quiser dizer um aleluia, pode dizer, glória a Deus. Não tem problema. Então, o casamento e a família foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo. Que é isso? Foi isso mesmo? Antes da fundação do mundo, né, irmãos? Antes que o pecado entrasse no mundo. Gênesis capítulo 2, 18. Então, a origem do casamento de Deus, como o Senhor falou ali, vamos abrir a Bíblia, né? Eu vou aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui na palavra. Na verdade, toda a mensagem é a palavra de Deus. Mas, propriamente dito, vamos ler aqui o capítulo 2, 18 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus. Depois que Deus criou o homem, irmãos. Depois que Deus criou o homem. E Deus disse que era muito bom essa criação de Deus. Quando Deus fez todas as coisas antes da criação do homem, Deus disse que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom. Então o homem é a obra-prima de Deus. É a obra-prima de Deus. Disse mais o Senhor Deus, no versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a gente vê que, como Deus, irmãos, ele é tão bom conosco. Você imagina que Deus, olhando Adão ali, cuidando daquele jardim do Éden, que não era algo pequeno, tinha muitas responsabilidades. E o homem, a Bíblia diz que quando o homem olhava para os animais, não tinha nada que completasse o homem. Ele olhava para, talvez, um javali. Javali não tem nada a ver comigo. Olhava para um urso, não tem nada a ver comigo. Não se parece comigo. Então Deus percebeu essa necessidade do homem. E a Bíblia diz que Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E a gente vê, irmãos, que isso já aponta para uma figura, ou seja, isso é uma figura que já aponta para o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. O Senhor precisa de uma noiva, de uma auxiliadora. A igreja é essa, como o irmão falou aqui no início da reunião. A igreja é a noiva que está sendo preparada para ser apresentada ao seu esposo, qual é Cristo. 1 Coríntios capítulo 11. Então, isso já aponta para Cristo e a igreja. Mostrando para nós, irmãos, que o casamento, o nosso casamento, ele aponta para algo. O princípio do casamento aponta para algo. Louvado seja o Senhor. Pode passar, irmãos. Volta um pouquinho aí. Isso aqui é bem interessante, irmãos. A família é a unidade da salvação de Deus e também a base e o início da igreja. Eu não vou poder, irmãos, ler tudo, não vai dar tempo, mas eu quero tocar algo bem específico. Você pode perceber o quanto Satanás odeia o casamento e quanto Satanás odeia a família. Satanás entrou no mundo através de um casal. Quando chega lá em Atos, Satanás também quer perturbar a vida que está começando, a vida da igreja que está começando em Jerusalém, no capítulo
5 diabos. Através também de quem? De um casal. Quem? Ananias e Safira. Satanás colocou algo no coração de Ananias e de Safira. Através de um casal também, Satanás tentou trazer confusão na igreja. Você vê como Satanás. Irmão, um casamento feliz e saudável. Uma família saudável é uma igreja saudável. Quando há famílias saudáveis, quando há casamentos saudáveis, há uma igreja saudável. Mas a primeira coisa que Satanás ataca não é a igreja diretamente. Satanás vai atacar o casal. E talvez primeiro a mulher. Ele fez isso com ela. Ele fez isso lá no Éden. Pode passar, irmão. Próximo slide. Então o inimigo logo no início apareceu e corrompeu o primeiro casal no Éden. Isso também aconteceu no início da era da igreja, Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Os irmãos podem ver. Era após era, Satanás tem investido na destruição do casamento e família. Ele leva as pessoas a crer que é normal se separar por qualquer motivo. Então isso aqui é só uma introdução, né? O casamento é para toda a vida. Então jovens, casamento é para toda a vida. Se o casamento é para toda a vida, você não pode, de uma certa maneira, escolher, porque de uma certa maneira é Deus que escolhe. Nós vamos ver isso na história de Isaac e Rebeca. E de outra maneira, de uma certa maneira, é você que escolhe. Então, se o casamento é para toda a vida, nós não podemos escolher qualquer pessoa para se casar. Nós devemos ter critérios. E a Bíblia apresenta para nós, através desse casal, Isaac e Rebeca, quais são os princípios, ou melhor dizendo, qual é os cuidados que aquele que está à procura do seu cônjuge precisa ter. Porque isso é uma questão que pode prejudicar toda a sua vida. Por isso, irmãos, que o Senhor tem misericórdia de nós. Nós, hoje, como casais, como pais, precisamos orientar nossos filhos, né? E nossos jovens precisam também ter o temor de Deus no seu coração, para também ouvir seus pais, ouvir os irmãos mais maduros, aqueles que já têm uma experiência, às vezes até experiências negativas, acho que de alguma maneira pode ilustrar para esse jovem, né, que não vale a pena ter uma pessoa que não tenha critérios, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Mas pode passar, irmão, os slides, tá? Então, isso aqui representa o princípio de Deus. Você pode sair daqui e chegar até aqui com a mesma alegria, com o mesmo amor. Não com o mesmo amor, irmãos, porque o nosso amor não pode ser o mesmo. Uma coisa que nós precisamos aprender a orar, e a Bíblia também nos ensina a orar, o Espírito Santo nos ensina a orar. E Paulo orou, ele disse assim, em Filipenses capítulo 1, versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais. Quantos de nós oramos para que o nosso amor... Alguém me falou hoje que orou para que Deus fizesse com que ele amasse a pessoa que Deus preparasse para ele. Nossa, acho que os irmãos entenderam. Senhor, eu quero amar a esposa que o Senhor me der. Foi assim que ele orou. E nós devemos continuar orando assim, Senhor, eu quero amar mais a minha esposa. Porque a Bíblia diz assim, maridos, amai vossas esposas. Para o marido diz amai, para a esposa diz submetei. Por quê? Porque para o homem a dificuldade está em amar. Porque o homem é movido pela razão. Mas para a esposa a dificuldade é submeter-se. Porque ela é movida pelas emoções. E ela quer que o homem atenda às necessidades emotivas dela. E o homem tem dificuldade, porque eu sempre dou esse exemplo.
Quando as minhas filhas, minha esposa estão na loja, olhando o vestido, amor, como é lindo esse vestido. Olha só como ele ficou bem em mim. Eu não estou preocupado, entre aspas, estou falando no homem natural. Se está tão bonito ou não. Eu estou perguntando, quanto será esse vestido? Será que divide 5 vezes o cartão de crédito? Será que tem juros? É assim como funciona. Eu não sei se os outros homens se funcionam diferente. Mas geralmente é assim. O homem está preocupado. A mulher, vamos reformar a casa. Aí você já fica, meu Deus, quanto será que vai custar essa reforma? Porque o homem é assim. Deus fez o homem assim e Deus fez a mulher de outro jeito. E eles se completam. Porque nós precisamos, muitas vezes, ser alcançados pelas emoções da mulher. E as mulheres precisam ser alcançadas pela nossa racionalidade. E isso traz equilíbrio e os filhos são beneficiados, porque eles crescem equilibrados. Eles têm regras, pai, mas ele tem carinho e afeto, mãe. E aí traz equilíbrio mental. Porque há tantos filhos, tantos jovens hoje, desequilibrados. Por causa disso. Por falta desse equilíbrio. Louvado seja o Senhor. Mas vamos lá, vamos falar então. Passa aí, vamos lá. Vamos falar sobre o casamento dos sonhos de Deus. Então Deus quer, uma vez que casamento é o princípio de Deus, casamento é algo de Deus. É algo que Deus quer para você jovem, para você que é solteiro. Então, hora eu vou falar para jovem, hora eu vou falar para casal. Né? Eu creio que tudo isso nós vamos ganhar muito com isso aí. Eu nem olhei que hora eu comecei, né? Mas eu acho que eu estou falando de 10 minutos. Então, 4. Não é isso, até umas 4:30, mais ou menos. Eu acho que dá o meu tempo. Para a gente dar uma pausa. Então, a grande pergunta de um jovem cristão solteiro é: com quem irei me casar? Né? Quem será a pessoa que Deus preparou para mim? Então, essa é a grande pergunta. Geralmente, um jovem, ele é movido pelas suas paixões. Às vezes, nessa busca, ele olha para Maria, aí, o jovem, né, cristão, olha para Maria, eu acho que é a Maria. Mas 2 dias depois, ou uma semana depois, ele vai olhar para a Joana, eu acho que é a Joana. Mas depois de 2 meses, 3, ele vai pensar que é a Rebeca. Porque o jovem, ele é movido pela paixão. E Paulo disse assim: foge das paixões da mocidade. Então, a paixão, nós vamos ver isso, já estou adiantando, mas é algo enganoso. Então, vamos ver então a história aqui de Isaac e Rebeca, que apresenta muitos princípios importantes. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos abrir lá em Gênesis. Pode passar, irmãos, aí, por favor. Pode passar. Aqui. Aqui é um ponto importante. Eu vou dar exemplo das minhas filhas. Minhas filhas, tem uma que desde os 4 anos que ela ora pelo marido. De repente, nós estávamos orando em família e ela começou a dizer: Deus, me dê um marido, prepare um marido para mim. E eu e minha esposa nos assustamos. Meu Deus, 4 anos. E eu fiquei pensando depois, será que eu devo dizer à minha filha: não, ora pelo marido, né? Nossa, você só tem 4 anos, minha filha. Mas depois eu fiquei pensando, analisando. Mas ela só tem 4 anos. Mas enquanto ela está orando, Deus está preparando para ela esse marido. Deus está ouvindo a oração dessa criança. E uma certa vez ela orou assim: Deus, eu quero um marido igual ao meu pai. Isso, sabe, irmãos? Isso tocou no meu coração. E claro, né? Uma criança de 4 anos não sabe exatamente quem é o seu pai. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. E se o seu filho diz assim: eu quero ser como meu pai, você olha para você e diz: Senhor, eu preciso ser como tu és. Porque alguém está querendo ser como eu sou.
E aí, isso te leva a Deus, porque os filhos, irmãos, são uma bênção para nós. Eles nos levam a Deus. Sejam por escolher caminhos, muitas vezes, que nós não aprovamos como pais. Mas porque nós o amamos, nós temos que nos prostrar todos os dias, pedir misericórdia a Deus para guardar nossos filhos. Os filhos é um meio que Deus tem, irmão, de tratar conosco também, com quem nós somos. Então nós temos, os filhos são bênção para nós. Eles são bênção para nós. Tem um hino que diz assim, que fala de um pai, uma história de um pai orando a Deus pelo seu filho. Diz assim: Senhor, eu quero ser como tu, porque ele quer ser como eu. Eu quero ser um bom exemplo, que seus olhinhos possam ver. Senhor, ajuda-me a ensiná-lo, que ele possa compreender. E eu quero ser como tu, porque ele quer ser como eu. Então esse é o sentimento dos pais. Tem alguém que quer ser igual a você, pai. Tem alguém que quer ser igual a você, mãe. Como a mãe, como a esposa trata o marido. A filha vai tratar o seu marido. Talvez, no sentido negativo, ela nem queira. Se a mãe não trata bem o pai, ela vai dizer, eu não quero ser como minha mãe. Mas de alguma maneira, irmão, isso vai ser repetido. E a mãe precisa ir à filha e pedir perdão pelo mau exemplo que deu. E que, de alguma maneira, influenciou sua filha. Então, a grande... Eu já me perdi um pouquinho. Então, Isaac, é que eu falei do exemplo de uma das filhas minhas. Isaac, e as duas hoje oram, tá? Até hoje. Elas desde criança que oram. Mas uma começou mais cedo. Então, Isaac e um ambiente familiar saudável. Eu quero, então, ler com vocês Gênesis. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Já vi que os slides não vão funcionar. Porque a gente tem que seguir o Espírito Santo. Amém. Ele nos ajuda, os slides nos ajudam em certos aspectos, mas a gente não pode ficar preso. 21, capítulo 21. E versículo 4. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então, Isaque, irmãos, foi circuncidado, o que o tornou diferente de todos os meninos da época. A circuncisão, o que é a circuncisão? É cortar a pele do prepúcio. E o significado dela é cortar fora a carne pecaminosa e o esforço natural. Deus queria que Abraão não mais confiasse em si mesmo, mas dependesse totalmente dele. Então, o que é um ambiente familiar saudável? O que é um jovem saudável? A Bíblia diz que jovem guarda puro o teu caminho. É um jovem. E hoje o que é a circuncisão? Paulo diz que a circuncisão ou a incircuncisão nada é, mas o ser uma nova criatura. Então, jovem, quando você ora a Deus e pergunta, Senhor, quem é aquele que o Senhor tem preparado para mim?
E qual é o critério que eu tenho que olhar para esse jovem? Qual é o primeiro critério? É que ele tem que ser uma nova criatura. Ele tem que ter a vida de Deus dentro dele. Ele tem que ser um jovem diferente. Aquela circuncisão no tempo da lei, na antiga aliança, representava que ele era um jovem diferente, separado, que tinha promessa, que tinha uma promessa com Deus, estava na promessa. Era alguém separado para Deus. Era alguém que tinha pacto com Deus, né? Porque a circuncisão era pacto com Deus. Aquele povo de Israel tinha uma marca na carne dele que o separava de todos os povos da terra. Isso era na carne. Mas hoje é no Espírito. Louvado seja o Senhor. Hoje é no Espírito. Então, Isaac cresceu em um ambiente familiar saudável, estava sendo bem cuidado pelos seus pais, e a fé de seu pai aumentava gradualmente. Irmão, nós não vamos ter tempo. Mas imagine um jovem que está sendo levado, capítulo 22, né? Para ser sacrificado. Você acha que Isaac não sabia que estava sendo levado para ser sacrificado? Porque Isaac não resistiu naquele momento. Isaac aprendeu a se sujeitar a Deus, irmão, na sua juventude. Ele aprendeu a se sujeitar à vontade de Deus. Ele foi criado num ambiente de fé, onde ele viu seu pai obedecendo a Deus, sem questionar em um momento. Esse era o ambiente que Isaac cresceu. E esse é o ambiente que nossos filhos devem crescer. Um ambiente de fé, onde nossos filhos olhem para nós como pais e vejam que somos pessoas de fé, que crescem de fé em fé. A Bíblia diz que o Evangelho é revelado de fé em fé. E a Bíblia diz que Abraão foi chamado pai da fé. E ele também foi chamado amigo de Deus. Era alguém que andava com Deus. Louvado seja o Senhor. Esse era o ambiente em que Isaac foi criado. Esse é o ambiente que nossos filhos estão sendo criados, crescendo e que vão reproduzir nas suas famílias. Se você é um pai que ora com seus filhos serão maridos, pais que oram com seus filhos. Se você é um pai que é um sacerdote na casa, que lê a Bíblia com seus filhos, que cuida da condição espiritual da sua família, seu filho provavelmente será assim também. Provavelmente será assim. E aí a Bíblia diz, irmãos, pode passar. Então. Que Deus prometeu então o filho Abraão, Isaac. Isaac cresceu. Não vai dar tempo de falar da Sara, como a sua mãe, 1 Pedro 3,6. Olha o ambiente que Isaac cresceu. Sara chamava o marido de Senhor. Era uma mulher submissa. Então, por que a gente está falando disso, irmãos? Jovens, irmãos, casais. Porque nós estamos falando de ambiente familiar. Esse era o ambiente. Abraão andava com Deus. Deus visitava Abraão. Deus fazia a promessa a Abraão. Também fez a Sara, quando os dois anjos desceram lá. Então esse era o ambiente. Deus falando, Deus aparecendo, Deus visitando, Deus dando sonhos, Deus dando visões. Esse é o ambiente que nós devemos viver. Que nossos filhos precisam viver. Nós não podemos ter vergonha de sermos pessoas espirituais. De sermos sacerdotes. De chamar nossos filhos para orar. Às vezes nossos filhos vêm até nós, pai, eu quero isso, eu quero um tênis, eu quero uma roupa. Filho, eu não tenho. Mas nós podemos orar. Orem. Seu filho quer um tênis. Talvez não seja um tênis que ele precise tanto, na marca Nike. Mas ele quer um tênis. Ore com ele. Para que ele possa ver a obra de Deus. Que Deus é um Deus que responde a oração. As mais simples possíveis, irmãos. Deus. Às vezes a gente acha que Deus faz seleção de oração. Não. Às vezes nós estamos com vontade de comer um doce, irmãos. Quando está com vontade de comer aipim, chega aqui a irmã, fez um aipim saboroso, maravilhoso. Porque Deus cuida da gente, irmão. Ele diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Pode passar, irmão. Pode passar.
Isaac cresceu, amadureceu e precisava de uma esposa. E ao perceber essa necessidade, Abraão teve essa atitude. Agora vamos nos deter aqui, capítulo 24. Eu queria ler com os irmãos aqui. Então, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Versículo 1. Era Abraão já idoso, acho que eu estou sem meu óculos. Eu deixei? Deixei. Mas eu consigo. Era Abraão idoso, bem avançado em anos, e o Senhor o tinha abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, qual é o primeiro critério para um jovem cristão que deseja se casar? Aqui diz: que não tome esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, um jovem cristão, irmãos, deve procurar. Pode passar aí. Não escolher para ser seu cônjuge alguém incrédulo. Ele geralmente tem dificuldade de reconhecer seus erros, pedir perdão e tem dificuldade de perdoar. Apresenta uma predisposição ao divórcio, pois não tendo temor a Deus e a sua palavra, andam conforme a correnteza do mundo, de acordo com o que é comum na sociedade. Então, a primeira coisa que um jovem deve procurar, onde ele deve procurar? Na família de Deus. Jovem, não busque ter compromisso, se casar, se aliançar, né, com alguém que não pertença à sua parentela. E essa parentela aqui, lógico, é a família de Deus. Procure alguém da família de Deus. Alguém que tem os mesmos princípios que você. Alguém que foi criado numa família saudável. Alguém que teve como pai, que tem como pai Abraão, que é nosso pai sempre. Né? Então, o que a palavra diz, 2 Coríntios 14, sobre a questão de nós não, do jugo desigual, né? Nós não vamos, pode passar, nós não vamos poder ser tão detalhistas. Então, critérios segundo a Bíblia para o casamento. O cônjuge deve vir da nossa parentela. Deve temer a Deus, conhecer a Deus e seus propósitos. Pode passar. Então, jovem, você está procurando alguém para casar? Não vá ao mundo procurar ninguém. O Senhor entrará nessa pessoa. Não fique com tanta pressa. Ore sem impor condições a Deus. Você não deve ser levado pelas suas emoções ou pelas aparências. O que você deve fazer? Busque ajuda de pessoas mais maduras. Então, aqui que nós falamos, 2 Timóteo, capítulo 2, 22, Paulo diz assim: foge das paixões da mocidade. Porque muitos jovens de hoje, eles querem conhecer pessoas, eles querem conhecerem boas esposas em boates, em baladas. Você acha que em balada, jovem, você vai encontrar um bom marido, uma boa esposa? Claro que não. Né? Então, busque a ajuda de pessoas mais maduras. Fuja das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2, 22. E Jeremias 17, 9 diz assim: que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Né? Às vezes o jovem diz: mas ela é tão bonita. Né? Às vezes o critério é um corpo atlético, a forma do corpo. Não, irmãos. Não necessariamente essas coisas. Essas coisas têm valor para o mundo. Mas a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Alguém que tem a alegria de Cristo e transparece essa alegria de Cristo, ele se torna uma pessoa bonita. Você já viu uma pessoa zangada? Os irmãos não estão zangados, né? Os irmãos não estão mal-humorados. Você já viu uma pessoa mal-humorada? Às vezes a pessoa é tão bonita, mas quando está mal-humorada, fica tão feia, né? E tem pessoas que não são tão bonitas, né? Mas quando
estão alegres. E eu não estou falando com alegria porque por causa de dinheiro, não. Mas são pessoas contentes, coração grato, né? Se tornam pessoas atraentes, bonitas. Pessoas que você tem prazer de estar com elas, de acompanhá-las. Mas uma pessoa que só reclama da vida, de tudo, de todos, se torna uma pessoa feia. Então, isso é um critério que nós temos. O jovem solteiro deve... Pode passar, irmão, por favor. Então, muitos jovens que rejeitaram esse princípio, irmãos, eles tomaram decisões erradas. Irmãos, nós sabemos de tantas pessoas, né? Que tiveram pressa. Nem se casaram. Engravidaram. Deixaram de estudar. Atropelaram tudo. E quantas situações, gente? Mantenha o foco no que Deus deseja. O servo de Abraão tinha foco. Ele sabia o que procurar e onde procurar. O que é esse servo de Abraão? Irmãos, tudo aponta para Cristo. Abraão representa Deus Pai. O servo de Abraão representa o Espírito Santo. E Rebeca representa a noiva que o Espírito Santo está hoje na terra, procurando formar e preparar para o seu filho, para o Filho de Deus. Então o casamento, ele aponta para Cristo, a igreja. O seu casamento, irmãos, ou a sua procura de um casamento, está representando Cristo, a igreja. Como Cristo foi com a igreja, nós devemos ser com as nossas esposas. E como a igreja, como a mulher, aliás, que tem que se submeter ao seu marido, assim deve ser a igreja. Deve procurar estar sempre se sujeitando a Cristo. Tudo no Velho Testamento, que são figuras, representa Cristo e a igreja. 24, versículo 9. Então esse servo, Eliezer, ele fez uma promessa a Abraão, né, de buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Eu tenho 5 minutos. Senhor Jesus. Vamos lá. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Respondeu-lhe Abraão, versículo 6. Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha eterno Natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência dará esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomará de lá a esposa para meu filho. Pode seguir-nos. Travou. Graças a Deus, travou. Então, o que acontece? Esse servo foi, vamos adiantar aí tudo. Versículo 10. Tomou o servo, eu estou no capítulo 24. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Outro critério que um jovem solteiro deve considerar: a oração. Aquele homem fez. Pode passar. A importância da oração para saber qual é a vontade de Deus. Então, versículo de 11 a 13. Jovem, o casamento é algo muito sério. Você não deve... Nenhuma decisão séria na nossa vida deve ser tomada sem oração. Principalmente o casamento. A oração nos ajuda. Isso aqui é tremendo, irmão. Pode ser que não dê tempo de falar muita coisa, mas eu quero que você guarde isso. A oração nos ajuda a identificar o que Deus quer. E isso não serve só para o casamento. A oração nos ajuda a identificar o que Deus quer. O que Deus quer? Como você vai saber o que Deus quer? É na oração que você vai identificar o que é que está no coração de Deus. O que é que está
está na mente de Deus? O que Deus quer para mim nessa situação? A oração nos ajuda a discernir quem é quem e a separar a nossa escolha da escolha de Deus. O que é a minha escolha? Eu quero uma mulher assim, assado, assim, ou um homem assim, assado. Isso é a minha escolha. A minha experiência foi, quando eu orei a Deus, pela minha esposa, que eu não sabia quem era. Eu disse, Senhor, escolhe para mim, porque eu não sei escolher. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Mas Deus, ele olha o coração do homem. Olha como é diferente. Se a escolha do rei de Israel fosse de acordo com aquilo que Samuel, do segundo rei, né, de Israel, com aquilo que Samuel viu com seus olhos, ele escolheu o primeiro. Aquele ali tem uma altura, tem jeito de governante, ele sabe da ordem. Mas tinha um homem lá cuidando de ovelhas, irmão. Era esse que Deus tinha escolhido. E a oração nos ajuda a identificar o que é seu, o que é meu, e o que é de Deus. A oração age como um trilho, apresentando uma linha reta, segura e definida, por onde devemos seguir. Então, a oração nos coloca na linha, e essa linha nos faz ser como um trem que vai em direção à vontade de Deus. Ela é como um imã que atrai o que Deus tem no coração para cada um de nós. Você quer atrair Deus? Ore. Você quer conhecer a vontade de Deus? Ore. Você quer que Deus escolha para você um marido? Ore. Mas isso se aplica a todos os assuntos da nossa vida. Pode passar aí. Então, a escolha da pessoa com quem vamos nos casar deve acontecer debaixo de muito temor e oração. Por um lado, somos nós que escolhemos. Por outro, é Deus quem escolhe nosso cônjuge. Além de orar, o servo pediu um sinal. Os irmãos conhecem a história, né? Para ter certeza de que não cometeria nenhum erro na sua missão. Continuando, algumas características de Rebeca, porque nós vimos como foi que Deus, o ambiente em que Isaac foi preparado, né? Eu vou finalizar a questão dessa palavra dos solteiros e já vou entrar na palavra dos casados, né? Os irmãos já perceberam que praticamente é uma coisa só, né? Então, vamos ver alguns princípios que um jovem cristão pode ver em uma jovem, né? O que ele deve observar? Então, algumas características de Rebeca que apontam para nós, características, virtudes em alguém que pode ser uma futura esposa. Vocês estão ouvindo bem, né? Sim. Está melhor agora, né? Então, ele fez uma oração, ele pediu um sinal. Lembra do sinal? Está desligado, irmão. Está ligado? Não, eu acho que não está vindo a cantar. Não estou sentindo. Um momento mais lá. Amém. Agora eu acho que está melhor, né? Então, ele fez uma oração. Lembra da oração? Ele fez uma oração. Ele pediu um sinal a Deus. Ele disse assim, versículo 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E neste sinal, eu verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Amém. Considerava ele ainda estava orando praticamente, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso mostra
uma característica de serva. Rebeca era uma serva. Era alguém que amava servir. Uma das coisas que um jovem ou uma jovem deve procurar no seu futuro esposa, é se ele tem essa inclinação a servir a Deus, a servir os santos, a servir na igreja. Não é uma pessoa preguiçosa. Irmãos, não só deu de beber a Eliezer, como também aos camelos. Eram 10 camelos. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Eu esqueci. Você está curioso e eu esqueci. Mas se eu não me engano, uns 70 litros, irmão. 100 litros, se eu não me engano. Uns 100 litros. Se alguém quiser pesquisar no Google, pode pesquisar. Mas é uns 100 litros de água. Eu não sei, irmãos. Eles tinham caminhado quilômetros. 10 camelos. Ela estava só, é o que a Bíblia diz. Ela deu de beber ao Eliezer e aos 10 camelos. Era alguém disposto a servir. Era alguém que aprendeu a servir a Deus. E aprendeu a servir os santos. Isso é uma característica de Rebeca. Irmãos, nós temos ensinado nossos filhos a servir a Deus. Nós temos ensinado nossos filhos a servir os santos. Alguém está observando você, jovem, como você é, se você serve, como se você obedece aos seus pais. Uma moça que olhar para um jovem que não obedece aos seus pais, e eu vou dizer logo, vou dizer até para minhas filhas, se você vê um jovem que não obedece aos seus pais, não case com ele. Bom, tem um testemunho rapidinho só. Pode falar. Uma moça estava namorando um rapaz. Fala aqui para ficar gravado. Ela namora bem há um tempo já, o rapaz, né? E num telefonema, do jeito que ele tratou o pai dele, ela terminou o namoro. Do jeito que ele tratava o pai. No telefone, como ele falou com o pai, ela disse, peraí, ele está tratando o pai dele nesse sentido? Como vai me tratar? Como vai me tratar? Fica a dica. Uma boa filha é uma boa esposa. Um bom filho é um bom esposo. Olhe como ele trata seus pais. Como o irmão bem falou. Se ele trata mal o pai e a mãe, quanto mais você. Então, essa era uma das características de Rebeca. Pode passar, irmão, por favor. Então, o fato de dar água aos camelos, pode passar. Volta um pouquinho, por favor. Volta um. Então, os jovens precisam voltar-se, está a referência bíblica, tá? 1 Pedro 3. Amém. Os jovens precisam voltar-se para aquilo que no final será decisivo para serem escolhidos pelo seu futuro cônjuge. Então, jovem, você também não deve apenas se preocupar como é o teu futuro marido ou futura esposa, mas como você é e como você está sendo observado ou observada. Porque alguém está observando você. Se você não tem um bom comportamento, como esse jovem que o irmão deu testemunho, ou mau testemunho, né, irmão? De repente você é uma filha que não obedece aos teus pais, ou um filho que não obedece aos teus pais. Dessa maneira, alguém está te observando e alguém está vendo que você não é a pessoa escolhida de Deus. Então, se preocupe com a tua consagração, com a tua maneira de servir os santos, como você se relaciona com as pessoas. Como você é em casa, né? Se você ajuda a lavar os pratos, se você é aquele que levanta e deixa o quarto bagunçado, se você é aquele que deixa toalha em cima da cama, já começa a mudar, né? Já começa a mudar, porque você vai evitar muitos problemas no casamento. Tem casamento que se acaba com a toalha molhada em cima da cama, irmão. Ou um creme dental amassado. Olha, já teve casamento, olha, isso não é brincadeira. Pode passar, irmão. Então você está sendo observado por alguém? Pode passar, irmão. Senão é tudo devido. Pode passar. Isso aqui é importante. 28:50. Depois que o Eliezer viu que a Rebeca era aquela pessoa, o que aconteceu? Versículos 28 a 50 não dá tempo de entender.
Então, logo Rebeca levou o Eliezer com seus servos, seus camelos e para casa dos seus pais. Então, a conquista da família. Conquistar a Rebeca às vezes não é tão difícil. Você tem que conseguir conquistar o sogro e a sogra, o cunhado, os parentes e os aderentes. Não é verdade, irmão? Você vai se relacionar com aquela família. Você vai se relacionar com o pai, com a mãe do cônjuge. Né? Então, você tem que conquistar aquela família de certa maneira. Tem que respeitar aquela família. Você está entrando, se alinhando, ou se aderindo-se, vamos dizer assim, se aparentando com aquela família. Então, você vai conquistar aquela família de uma certa maneira. Um princípio importante dessa conquista. E aí, os irmãos leem em casa, por favor, tá? Do 28 a 50. A aprovação dos pais. Não se case com alguém que os seus pais não aprovam. Se eles não aprovaram, você acha que eles estão errados? Por amor e temor ao Senhor, não se case. Continue orando até que Deus revele o coração. Se eles estiverem enganados, de repente, muito difícil, tá, meu irmão? Muito difícil. Mas se eles estiverem enganados, continue orando, aguardando, até que Deus possa, de repente, mudar o coração deles em relação àquela pessoa da qual você está orando. Se for de Deus, Deus vai mudar o coração deles. Não falar com eles é não honrá-los, porque Rebeca vai e fala a sua casa, a sua família. Não falar com os pais é não honrá-los, que é provocá-los. Porque foram eles que criaram, cuidaram e prepararam filho ou filha com muita oração na boca para que um dia se casasse. Né, irmão? Isso é o mínimo que o filho pode fazer. Pode continuar. Então, está aí, a família abençoando o casal. E claro que aí está envolvido os irmãos mais maduros, que aconselham. Né? Às vezes tem filhos como eu, que não tem pai, mas eu tenho pais na igreja. Às vezes tem filhas que não têm pais, mas tem pais na igreja. Na igreja nós temos, irmãos. O que nós não temos na carne, vamos dizer assim, nós temos na igreja. Deus nos deu uma família, onde nós temos pais, avós, tios. Na verdade, todos somos irmãos, né? Mas, de uma certa maneira, é a família de Deus. Que nos dão conselhos. Louvado seja o Senhor. Pode passar, hein? Bom, tá bom. Tá bom, né? Em certo sentido, você também está se casando com a família. Rebeca deixou sua casa sob a bênção dos pais e com a total certeza de que estava indo para encontrar-se com a vontade de Deus para a sua vida e com Isaac. E louvado seja o Senhor. Que certeza gloriosa. Você receber a bênção dos pais, da igreja, né? E saber que está indo de encontro com a vontade de Deus na sua vida. Quando o Senhor está no comando, as coisas mais difíceis se tornam fáceis. Pode passar, irmão, por favor. Nós estamos finalizando essa parte. Então, teve a atitude de Rebeca no primeiro encontro. Aí eu vou ler no versículo 65. Ora, outra coisa. Versículo 63. Antes de falar de Rebeca. 24, 63. Isso. Isaac saíra a orar no campo. Olha a atitude de Isaac. Enquanto o servo estava em busca da Rebeca, o que Isaac estava fazendo? Orando. Enquanto o Espírito Santo estava buscando Rebeca para Isaac, Isaac estava orando e meditando. Não é isso? No campo. Tem outras versões que dizem meditando. Ou o versículo depois, 63. Enfim, ele estava. Aqui diz na minha versão, irmão, aí diz orar, né? Aqui diz sair a Isaac a meditar. Ou seja, ele estava orando, ele estava meditando, ele estava buscando a Deus. Irmãos, que coisa linda, que coração de Isaac. Ele estava orando e meditando enquanto ele não era uma pessoa apressada. Ele não era uma pessoa precipitada.
mas era uma pessoa contemplativa. Ele estava contemplando a Deus em oração e meditando. Louvado seja o Senhor. E aí, quando de repente, versículo... Desculpe, no 63, ele erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Cadê? Vê se tem a foto do camelo aí, irmão. O slide. Vê se tem uma... Sabe que eu mandei o zicado certo? Tá. O próximo, vê se... Não. Ó, eu quero mostrar esse camelo para você, jovem. Olha bem para esse camelo. Sabe o que ele quer dizer? Não se preocupe. Continue orando, meditando. O camelo já está vindo. Com a sua Rebeca. Se você estiver orando, meditando, o camelo, quem sabe, o camelo já está a caminho. Olha ali a Rebeca, viu? Se prepara. Ou o Isaac não fica no camelo, né? O Isaac fica no campo orando. Então, louvado seja o Senhor. Agora volta um pouquinho. Então, quando Rebeca viu a Isaac, a primeira atitude foi que ela usou o véu. Isso é um sinal de... Claro, que o véu significa o sinal de submissão, mas tem uma coisa. Ela não se mostrou a qualquer um. Ela se guardou durante toda a sua vida. Isso é uma questão... Porque a pergunta dela no versículo 65. Quem é aquele homem? Isso envolve precaução. Isso é para os jovens também, para os homens, né? Quem é aquela mulher? Você não deve se relacionar com qualquer pessoa, muito menos sem conhecê-la, sem observá-la, sem observar seus princípios, seus valores. Quem é aquele homem envolve precaução. Nós precisamos ter precaução. Isso é o servo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo diz, este é meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, reconhecendo que ele era aquele a quem Deus enviou para ser escolhido.